Deus, é motivo de alegria, é motivo de glorificar, é motivo de pular na tua presença, Senhor. Por isso, Senhor, nós estamos alegres, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem caminhado conosco, até aqui o Senhor tem demonstrado o teu poder, Senhor, e nós cremos que muito mais o Senhor tem para derramar. Ah, Senhor, a tua palavra jamais passará, a tua palavra jamais há de passar, e as tuas promessas se cumprirão, Senhor, sobre a vida de cada um que aqui está, porque o Senhor não é homem para mentir, e as tuas promessas estão escritas nesta palavra. Por isso, Senhor, nós cremos e nós queremos andar segundo o teu querer. Nos ajuda, Pai, a andarmos na tua presença. Nos ajuda, Senhor, como igreja, a te louvar e a te adorar como o Senhor deseja, Pai. A sermos uma igreja edificada em ti, a sermos uma igreja que caminha segundo a tua vontade. Ah, Deus, aquece os nossos corações nesta noite fria, Senhor. Aquece os nossos corações. Eu oro em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, pela palavra que o Senhor trouxe a nós nesta noite. Que o Senhor possa usar, Senhor, esta palavra para que vidas sejam transformadas. Que o Senhor possa mesmo falar, Senhor, aos nossos corações. Eu oro em nome de Jesus. Eu agradeço em nome de Jesus. E obrigada, Jesus. Muito obrigada, Jesus. Eu só posso dizer obrigada, Jesus. Amém, amém, amém. Queridos, podem se sentar. É bom estar aqui, mas ao mesmo tempo, eu não quero nem olhar ali para a cara do pastor, sabe? Porque pregador e pastor, que nem ele, não tem não, né, gente? Fala sério. Vocês gostam de quando ele está aqui à frente? Eu falei para ele, pastor, fica à vontade, porque eu amo ouvir você. Mas ele falou, não, Valzinha, não. Eu falei, que isso, pastor? Mas eu quero compartilhar com você uma palavra que o Senhor deu, e ela tem tudo a ver com essa última canção que a gente cantou, né? Que as palavras do Senhor, elas irão se cumprir, elas jamais passarão. As promessas do Senhor, elas jamais são esquecidas. E eu quero convidar você, eu vou pedir para o Rogério projetar aí para nós, abrir a sua Bíblia em Gênesis 17. Gênesis 17, Rogério, você pode pôr para nós aí? Do 1 ao 9. E depois nós iremos ler do 15 ao 22. Esta palavra, ela é sobre Abraão, né? E aí você vai falar, mas o que tem Abraão com o Dia dos Pais, né? Hoje não é Dia dos Pais? Tem tudo a ver, gente. Tudo a ver. Então, começa assim, eu vou ler de 1 a 9 e depois do 15 ao 22. Quando Abrão, presta atenção, aqui no 17 ele se chama Abrão. Quando Abrão atingiu a idade de 99 anos, olha a idade dele, 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande, olha o que Deus fala para ele, ande na minha presença e seja perfeito. Farei uma aliança entre mim e você e darei a você uma descendência muito numerosa. Abrão se prostrou com o rosto em terra e Deus lhe falou, quanto a mim, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. O seu nome não será mais Abrão,
e sim Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Farei com que você seja extraordinariamente fecundo. De você farei surgir nações e reis procederão de você. Estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua. É aliança de um dia, gente? De uma hora? De um mês? É aliança perpétua, para a vida toda. Amém? É uma aliança perpétua que ele está fazendo com Abraão, para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Darei a você e a sua descendência a terra onde agora você é estrangeiro, toda a terra de Canaã, como propriedade perpétua, e serei o Deus deles. Deus disse assim a Abraão: guarde a minha aliança, você e a sua descendência, no decurso das suas gerações. E aí no verso 10 ele continua com a aliança. Agora do verso 15 ao 22, Deus vai falar de novo com Abraão. E agora ele já é Abraão, não é mais Abrão. No verso 15 ele fala: Deus disse a Abraão: a Sarai, sua mulher, você não chamará mais de Sarai, porém de Sara. Eu a abençoarei e darei a você um filho que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Então Abraão se prostrou com o rosto em terra e riu consigo mesmo, dizendo consigo mesmo: pode nascer um filho a um homem de 100 anos? E será que Sara, com seus 90 anos, ainda poderá dar à luz? Então Abraão disse para Deus: quem dera Ismael vivesse sob a tua bênção. Deus lhe respondeu: na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você o chamará de Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu ouvi o pedido que você me fez. Vou abençoá-lo, farei com que seja fecundo e multiplicarei extraordinariamente. Ele será pai de 12 príncipes e dele farei uma grande nação. Mas a minha aliança eu estabelecerei com Isaque, o filho que Sara dará à luz para você, neste mesmo tempo, daqui a 1 ano. Quando acabou de falar com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Gente, primeira coisa que eu quero destacar, a gente vai fazer um caminho da vida de Abraão e da promessa que Deus fez para ele. No capítulo 12, Deus chama Abraão e pede que ele saia da terra dele, largue a parentela dele e vá para uma terra que o Senhor iria mostrar. E Abraão, então, pega ali toda a sua família, todos os seus bens, toda a sua riqueza, o seu sobrinho Ló, e vai embora, rumo a uma terra que ele não sabia onde, mas que Deus ia mostrar para ele. Então, a primeira coisa que eu vejo aqui é que Abraão, ele creu na promessa que Deus havia falado para ele: eu vou te dar uma terra, vai para lá. Então, ele vai, e ele chega a um determinado lugar, e ele caminha a esta direção, né, que o próprio Deus ia mostrar para ele. Abraão tem, então, nesta época, 75 anos. Guarda aí, Abraão tem 75 anos nesta época. Quando ele sai de lá daquela terra, quando ele obedece a Deus e vai para a terra de Canaã. Então, Abraão passa pelo Egito, porque ele estava morando numa terra onde houve fome,
e no Egito havia comida, então ele vai para o Egito com a sua esposa. Lá no Egito ele passa um tempo, e ali ele ainda faz alguma coisa que Deus não se agrada, porque ele mente para Faraó, né? Fala que a esposa é irmã, e aí Deus então entra em contato com Faraó, e Faraó fala para ele: olha, vai embora daqui, senão Deus vai me castigar. E ele tem que sair do Egito e vai embora com o Sara. E aí ele faz um caminho, né? Ele enfrenta batalhas. Aí ele chega no Negueb. E lá, ele e seu sobrinho Ló, né? Ali Deus, ele em todo lugar. E uma coisa que eu quero ressaltar que Abraão fazia, em todo lugar que ele chegava, ele erguia um altar ao Senhor. E ali ele sacrificava e glorificava ao Senhor. Então ele podia passar por perrengues, ele podia passar por coisas boas, ele podia passar por qualquer coisa. A primeira coisa que ele fazia quando ele chegava, ele erguia um altar ao Senhor e ali ele adorava. E o Senhor se agradava disso, né? E aí ele passa, quando ele chega lá no Negueb, ele vê aquele monte, ele está no monte, e ele vê todo aquele lugar, e Deus fala para ele: olha, eu vou te dar tudo isso aqui. Né? E ali ele edifica um altar, e ele começa, ele e o sobrinho, a morar ali naquele lugar. E aí a família, aí os empregados do sobrinho dele não se dá bem, começa a brigar com os empregados de Abraão, e eles são obrigados a separar. E Ló então vai morar numa outra cidade mais abaixo, que depois a gente vai saber que ela é destruída por causa do pecado. E Abraão fica ali no monte, né? Mas Deus continua abençoando Abraão e o seu sobrinho. E ele continua abençoando, porque Abraão andava na presença de Deus, né? E ali Abraão enfrenta 4 reis para libertar o seu sobrinho, porque houve uma briga entre reis ali, e o seu sobrinho vai cativo, porque ele toma todos aqueles que estavam naquela cidade e leva como escravo. E Abraão fica sabendo e convoca os homens dele, e ele convoca ali mais de 300 homens, e vão para lá lutar para libertar o sobrinho e sua família. E ele consegue e volta. E quando ele volta, ele vai falar com Melquisedeque mesmo, né? E ali, Melquisedeque abençoa Abraão. Ele é abençoado mais uma vez por aquele sacerdote. E Abraão continua a sua jornada. E aí, quando nós chegamos no capítulo 17, né? No capítulo 15, Deus aparece novamente a Abraão e faz uma nova aliança com ele, né? Fala para ele: olha, eu vou dar-lhe filhos. E Abraão fala: mas como, né? E no verso 6, no capítulo 15, no verso 6, diz que Abraão creu no Senhor, e isso foi atribuído para a justiça. No capítulo 16, Abraão é pai de Ismael, e ele tem 86 anos. Ismael nasceu porque Sara não creu naquilo que Deus falou. Ela achou que estava demorando muito ela ter filhos. Então ela falou para Abraão: olha, pega aqui a minha serva, vai com ela, tenha filhos com ela, porque senão a gente vai ficar muito velho e você não vai ter descendentes. E Abraão vai e faz isso, e nasce Ismael. Por isso que nós lemos no capítulo 17 que ele fala para Deus assim: olha, quem dera que Ismael tivesse sobre a tua bênção. Porque não era Ismael, não era sobre Ismael que Deus estava falando, mas era sobre Isaque. E Deus fala: não é com Ismael a minha aliança, é com Isaque. Então, até chegar Isaque foram 24 anos. A promessa de Deus, ela pode ter sido dada lá no princípio, quando você nasceu. Você pode estar com 50, 40, 60, 80 anos, mas ela vai se cumprir, porque é a palavra de Deus, porque é Ele quem faz. Mas Deus diz para Abraão assim: olha, lá no primeiro versículo que nós lemos do capítulo 17, anda na minha presença. Anda na minha presença.
Ele fala: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande na minha presença e seja perfeito. Você tem projetado o que para o seu filho, para a sua família? O que você tem projetado para os seus filhos? O que você tem feito pelos seus filhos? A aliança que Deus fez com Abraão foi essa: ande na minha presença, e a sua descendência, e a sua geração será abençoada. Ande na minha presença, seja perfeito, me ame, né? Ande segundo o meu querer e a minha vontade. Qual é o seu desejo para a sua casa, para a sua família, para os seus filhos e para a sua descendência? Você tem orado por eles todos os dias? Tem colocado a sua descendência todos os dias? E a sua descendência não é só os filhos que você tem agora, não. São seus filhos, genros, noras, os netos, os bisnetos, aqueles que vierem posteriores, porque a bênção diz que é posterior. Não é sobre o que você tem agora. Deus não está falando para Abraão, é sobre o Ismael. Não é sobre o que você tem agora, é sobre o que vem. É sobre o que virá. É sobre o que será sobre a sua casa. É sobre o que será sobre a sua família. É sobre isso que ele está falando. Ele não está falando: Abraão, vai pregar lá não sei onde. Abraão, leva a minha palavra lá não sei aonde. Mas ele está falando: Abraão, a sua família será uma família abençoada se você me servir, se você andar na minha presença. Você pode crer nessa palavra? Você crê nessa palavra? Você pode praticar essa palavra, andar na presença de Deus, andar segundo a vontade de Deus? Nós temos homens que andaram segundo a vontade de Deus. E Jacó foi um homem que Deus abençoou grandemente, né? A família de Jacó foi muito abençoada por Deus, porque depois de tudo que ele luta com o anjo, Deus lhe dá, né, a bênção, e ele é abençoado em tudo que ele fazia, né? Então, Deus é este Deus que faz, e as promessas de Deus, ela se cumpre, e ela vai se cumprir, né? Não é sobre as circunstâncias que te envolvem, é sobre o futuro que Deus tem preparado para você e sua descendência. Abraão estava com 99 anos, Sara com 90. É possível ao ser humano dar à luz com 99 anos e 90 anos? Me fala a verdade. A ciência fala o que sobre isso? É possível? Abraão sorri no seu íntimo porque ele fala: meu corpo já não é mais para isso. O corpo da minha esposa não é mais para isso. Porque ele estava olhando para as circunstâncias que envolvia ele naquela hora. Mas Deus falou: olha, Abraão, não é sobre isso que eu estou falando, não. É sobre: eu sou o Deus Todo-Poderoso, que dou filhos a estéril. Dou filhos a estéril. E eu farei de Sara mãe de nações. Pode uma estéril dar à luz aos nossos olhos? Pode um homem de 90 anos dar à luz aos nossos olhos? Não é sobre aquilo que nós vemos, mas é sobre aquilo que ele pode fazer. É sobre o poder que há diante dele. É sobre isso, né? E eu quero chamar você para um versículo de Provérbios 20, nós estamos lendo Provérbios, e aqui vai uma palhinha do que eu tenho lido de Provérbios, né? Provérbios 20, no verso 7, ele fala assim: o homem justo leva uma vida íntegra, e como são felizes os seus filhos. Aqui fala: como são bem-aventurados os seus filhos.
Então, o homem justo leva uma vida íntegra, anda na presença do Senhor, ama a justiça, pratica a justiça, ora pela sua casa todos os dias, abençoa os seus filhos todo dia, ensina a palavra de Deus todos os dias para os seus filhos, para a sua descendência. É sobre isso que ele está falando. É sobre isso que Deus estava falando com Abraão. Olha, ande na minha presença, ensina para a tua geração quem eu sou, o Deus Todo-Poderoso, que dei filhos a você aos 99 anos, que dei filho para Sara, que era estéril, que a sua família acreditava que ela não teria filhos. O que Deus tem feito na sua casa, que você pode contar para a sua descendência daquilo que Ele tem feito. E é sobre isso que Ele fala para nós hoje, pais e mães. É sobre isso, sobre o futuro que nós queremos para a nossa descendência, sobre que descendência nós queremos e sobre o que nós temos feito para que ela alcance as bênçãos que o Senhor tem para nós, tem prometido e está sobre nós. Josué, no capítulo 24, no versículo 15, Josué estava ali com o povo de Israel, e o povo de Israel estava numa cidade onde era idólatra, e o povo estava se convertendo à idolatria, e Josué tentava trazê-los novamente à presença de Deus, e eles não queriam nada com nada. Então Josué vai e reúne aquele povo, e fala para eles assim, olha, eu não sei vocês, mas eu sei, aqui está projetado, né? Eu vou ler na minha Bíblia. Ele fala assim, olha, se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Eu, porém, e a minha família serviremos ao Senhor. A escolha de Josué foi: eu e a minha família andaremos na presença do Senhor. E você hoje tem essa oportunidade, né? Tem essa oportunidade de crer na promessa de Deus, de crer nessa promessa que está sobre nós, porque através de Abraão nós fomos alcançados, porque a palavra diz, Deus disse a Abraão, que nele seriam benditas todas as famílias da terra, e eu sou uma delas. A minha família é uma das famílias que foi alcançada pela vida de Abraão, pela bênção que foi derramada sobre Abraão. E eu não me esqueço disso não, porque se a minha família é uma família que serve ao Senhor, é porque nós fomos alcançados por esta bênção. Em Atos 16, 31, ele relata sobre Paulo e Silas, que estavam fazendo uma viagem missionária, e depois que Paulo e Silas expulsa o demônio de uma vidente, que gritava atrás deles, né? Estes homens são servos de Deus, esses homens, e ela então perde o seu poder. As pessoas que ganhavam dinheiro com isso ficaram muito irados com Paulo e Silas, e ali eles são presos. E eles estavam acorrentados ali. Você pode ler o livro de Atos 16, e ali estavam acorrentados e na prisão. E quando dá meia-noite, eles começam a cantar e a orar, a cantar e a orar. E enquanto eles cantavam e oravam, as cadeias se romperam, houve um tremor, e as cadeias se romperam, e eles estavam livres, soltos dentro daquela prisão. E o carcereiro, quando viu aquilo, ele se desesperou
E ele falou, agora, antes que me matem, eu vou me matar. E ele ia tirar a sua própria vida. Quando Paulo fala para ele, oi, não faz isso não. Não faça isso, porque nós estamos aqui. Ninguém fugiu. Estamos todos aqui. E aquele carcereiro, então, acende as luzes. E quando ele olha, estavam todos os presos ali no mesmo lugar. Estavam soltos dentro da cadeia, mas estavam ali. E aquele carcereiro, então, olha para Paulo e Silas e fala, e diz para ele, olha, o que eu faço? O que eu faço para ganhar, né, a salvação? E aí eles respondem para ele, creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os da sua casa. Creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e a sua casa. Crer no Senhor Jesus é a forma que nós temos de trazer para nós a salvação, de trazer a salvação sobre nossa casa, sobre nossos filhos, sobre a nossa família, né? Hoje eu falando com meu pai, dando o meu alô, né, o meu abraço de longe para ele, eu falei que iria estar aí para te abraçar, mas eu vou aí, viu, pastor, semana que vem não estou na reunião de oração não, porque eu vou lá. Eu vou aí a semana que vem e vou te dar aquele abraço, né, que o senhor merece. Aí ele falou para mim, eu já estou abraçada, porque Deus tem me abraçado todos os dias, né? Meu pai está com 90 anos e aos 90 anos ele edifica a nossa casa sobre a palavra, sobre a oração e sobre aquilo que ele tem aprendido de Deus. E eu disse para ele, pai, eu quero ser como o senhor aos 90 anos. Eu quero estar com meu joelho em terra, orando pela minha descendência e abençoando a minha descendência, né? Que você escolha servir ao Senhor, que você escolha andar na presença do Senhor, que você escolha colocar a sua descendência na presença do Senhor. Não só hoje, não só os filhos que você está vendo agora, mas aqueles que virão, aqueles que você não verá. Quando Jesus estava orando, ele orou até por aqueles que ainda iriam se converter depois que ele fosse, depois que ele subisse, né? Ele falou, pai, eu oro, inclusive para aqueles que o Senhor me dará depois que eu não estiver aqui. Então eu oro pela minha descendência, por aqueles que virão mesmo depois que eu não estarei aqui. Que eles sejam um povo que sirvam ao Senhor, que eles vejam naqueles que viram a presença de Deus e que eles continuem firmes no legado que o Senhor deixou para nós, que é de andar na presença dEle, de andar com integridade e de crer que as promessas dEle, que a palavra dEle jamais vai passar, que as promessas dEle irão se cumprir, seja no tempo que for, não no nosso tempo, não aos nossos olhos, não naquilo que a gente está vendo, independente daquilo que a gente está vendo, a palavra de Deus irá se cumprir, porque é a palavra de Deus. E eu oro porque pais aqui têm sido fiéis, né? Pais aqui têm colocado os filhos, têm trazido seus filhos para a escola dominical, têm trazido seus filhos ao culto, né? E eu creio que têm ensinado seus filhos no caminho. E eu creio que seus filhos serão uma bênção para os filhos deles. E os filhos deles serão bênção para os filhos dos filhos, né? Assim como eu creio que você está sendo bênção para ele, que você tem entregado a vida dele ao Senhor todos os dias, que você tem orado pelo futuro dele todos os dias e pela descendência que você terá. Eu oro em nome de Jesus para que esta palavra seja plantada no seu coração
E que durante esta semana você possa meditar sobre ela, né? Não meditar sobre aquilo que o Senhor tem falado a você sobre a sua casa, não sobre aquilo que você está vendo. Hoje você pode ver o seu esposo que não está aqui, hoje você pode ver porque ele ainda não foi alcançado pela graça. Hoje você pode ver o seu pai ou o seu irmão, né? Um parente seu que não está aqui porque ainda não foi alcançado pela graça. Mas Deus tem promessa sobre você, que a sua família e a sua geração será alcançada se você estiver na presença dEle, se você estiver colocando na presença dEle todos os dias, no tempo dEle, seja com 90 anos, seja com 99, seja com 100, seja com 50, 40, Ele será alcançado. Eu tenho colocado todos os dias a minha descendência na presença do Senhor, e eu sei que a minha família, ela será uma família que serve ao Senhor e que irá servir ao Senhor sempre, né? Se coloque de pé e eu quero orar com você. Pai, muito obrigada, porque ao Senhor pertence a nossa vida, ao Senhor pertence, Senhor, todas as promessas, todas as palavras, ao Senhor pertence, Senhor, todo o nosso caminhar, ao Senhor pertence, Senhor, toda a nossa geração e a nossa descendência, e ao Senhor pertence cada um dos nossos filhos, pertence os nossos pais, pertence, Senhor, a nossa herança. Senhor, muito obrigada, porque o Senhor é quem cuida, o Senhor é quem guarda, o Senhor é quem protege, o Senhor é o nosso escudo, aonde quer que formos. Pai, nesta noite, que o Senhor venha colocar em nós, Senhor, a certeza de que nada irá passar sem que o Senhor esteja olhando, sem que o Senhor esteja fazendo. Senhor, que não importa a circunstância que estejamos, o Senhor tem palavras de vida, o Senhor tem promessas sobre nós, o Senhor está cumprindo aquilo que o Senhor tem sobre nossas vidas. Faça o teu querer, Senhor, faça o teu querer sobre nós, reaviva em nós, Senhor, a esperança, reaviva em nós, Senhor, o crer nas tuas promessas, reaviva em nós o crer no Filho de Deus, reaviva em nós, Senhor, crer em Jesus, para que sejamos salvos, para que a nossa casa seja salva. Coloque em nós, Pai, mais esperança, mais fé. Coloque em nós a certeza, Senhor, daquilo que não vemos, mas daquilo que o Senhor tem para nós, já preparado. Ah, Deus, muito obrigada, porque o teu jugo é leve. Muito obrigada, Senhor, porque o teu caminhar é suave, porque as tuas sandálias são as melhores sandálias para caminhar, porque lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho. Obrigada, Jesus, obrigada por esta lâmpada, obrigada por estas sandálias, obrigada, Senhor, porque elas jamais passarão, mas elas são eternas. Assim como o Senhor é eterno, assim como eterna é a salvação que o Senhor nos prometeu. Ah, Deus, muito obrigada. Nós só podemos te agradecer e dizer: fortalece, Senhor, fortalece a tua igreja, fortalece o caminhar da tua igreja, fortalece cada família, fortalece cada filho, fortalece cada pai, fortalece cada mãe, fortalece cada avó, cada avô, fortalece, Senhor, cada tio, cada tia, fortalece aquele que já perdeu a esperança, Senhor, de que o seu ente querido seja salvo, fortalece, Senhor, aquele que perdeu a esperança de que seu filho seja salvo, seja qual seja a circunstância, Deus, nós sabemos que a tua palavra é verdade, e que no seu tempo o Senhor o fará.
porque a tua aliança é eterna, a tua aliança é perpétua. É sobre geração que o Senhor está falando, Senhor. Não é sobre hoje, é sobre o amanhã, é sobre o futuro. Por isso, Senhor, fortalece a tua igreja. Fortalece, Senhor, as famílias da tua igreja. Fortalece o nosso pastor, Senhor, quando ele olhar para este lugar e achar, Senhor, que nada está acontecendo, Deus. Fortalece, porque a tua promessa está sobre ele, Pai. Porque é a tua promessa de que ele será pai de nações, de que ele terá filhos, Pai, mesmo na sua velhice, Senhor, ele dará frutos. Porque é o Senhor quem o escolheu, assim como o Senhor escolheu Abraão. Pode passar, Senhor, anos e anos, mas a tua promessa sobre ele será cumprida. Por isso, Senhor, revigora as forças. Revigora, Senhor, as forças da Thelma, do Davi, do Enzo, Senhor. Fortalece essa família pastoral. Aonde quer que eles estejam, que eles recebam de ti, Senhor. Que a promessa deles seja cumprida, que o Senhor cumpra sobre eles a tua promessa, Pai. Que eles não esqueçam jamais, que não olhem para trás, porque o passado ficou para trás, mas muito melhor é o que há de vir, Senhor. É o que há de vir sobre a tua igreja, é o que há de vir, Senhor, sobre cada família neste lugar, é o que há de vir, Senhor, sobre nós, porque não é sobre o passado, mas é sobre o que o Senhor tem para nós. Por isso, melhor há de vir, Senhor. Que o nosso passado seja apenas, Senhor, para nos lembrar daquilo que o Senhor tem para nós, daquilo que o Senhor ainda há de derramar. Obrigada, Senhor, pelo teu derramar. E obrigada pela tua presença neste lugar. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus eu oro e eu entrego. E o povo de Deus e a igreja diz: amém, Jesus, amém, aleluia, glória a Deus, aleluia. Poder assentar todos que estão em pé. Agora a gente vai chamar os papais aqui na frente. Os papais aqui presentes. Carol, Laurinha, Isaac. Que a Ju pega lá a lembrancinha. Sobe aqui no altar. Davi, vai lá buscar a lembrancinha. Isaac, vai lá buscar a lembrança. Era para uma criança estar lendo, mas eu estarei representando as crianças, tá bom, papais? Te agradeço, meu Pai. Quem escreveu foi Rosélia Dias Araújo. Te agradeço, meu Pai, pelos braços que me seguraram quando eu ainda não sabia andar, pelas mãos que me conduziram quando os primeiros passos comecei a dar, pelos olhares que me vigiaram ao me distanciar. Te agradeço, meu Pai, pela insistência em me proteger, pela paciência em me corrigir, pela persistência em me fazer sorrir. Te agradeço, meu Pai, pelas noites que me esperou dormir e pelas noites que esperou por mim. Te agradeço, meu Pai, pelos inúmeros conselhos, pelos incontáveis abraços, pelos desejos realizados. Te agradeço, meu Pai, por me ensinar
que em Deus eu posso confiar, que ao meu próximo eu preciso amar e que para assim viver eu preciso orar. Pai, seu exemplo e suas palavras me ensinam, suas orações me sustentam. Te agradeço, meu Pai, por me ensinar sobre Deus. Te agradeço, meu Deus, por me ensinar através do meu Pai. E as crianças vão entregar. Amém? Viram a surpresa? Amém. Deus abençoe. Vamos orar, agradecer a Deus por este momento? Vamos? Senhor, nós queremos te agradecer por este momento, ó Pai. Este momento, Senhor, que os seus filhos, Senhor, que também são pais, ó Deus, estão no seu altar, ó Pai. E que eles venham buscar, Senhor, a reverência, Senhor, de Ti, Senhor, exemplo de Ti como Pai, o Pai Celestial, o Abba Pai, o Pai presente, Senhor, o Pai amoroso, o Pai bondoso, o Pai misericordioso. Senhor, levante esses homens, Senhor, como homens fortes, Senhor, como os pais, Senhor, provedores, Senhor, como os pais, Senhor, espelhos, ó Pai, que venham buscar, Senhor, primeiramente a Tua face, Senhor, para que sejam, Senhor, não somente espelhos nessa terra, Senhor, mas que possam deixar, Senhor, um legado, Senhor, nessa terra, Pai. Abençoa os Teus filhos, Senhor, que o Senhor esteja, Senhor, abençoando cada um deles, o coração de cada um deles, ó Deus, em nome de Jesus, derramando saúde, Senhor, derramando, Senhor, o Teu amor, derramando a sabedoria que vem de Ti, Senhor, como Pai Celestial. E, Senhor, se tem algum filho aqui, Senhor, que hoje não teve o abraço do Pai, ó Deus, que Tu venha ser, Senhor, que Tu venha, Espírito Santo, abraçar, Senhor, esse filho, Senhor, como consolador, ó Pai. Se tem algum filho, Senhor, algum pai aqui frustrado, Senhor, por circunstâncias da vida, Senhor, que Tu venha, Senhor, se apresentar, Senhor, como Pai Celestial, aquele, Senhor, que vem envolver, aquele que cuida, Senhor, aquele que tem o zelo, aquele que protege, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, derrama sobre as Suas bênçãos sobre estes homens, ó Pai, e que todos nós, Senhor, possamos vir buscar, Senhor, a Tua face, Senhor, como o nosso Pai Celestial. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. 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 Poder assentar e eu passo a palavra para o pastor. Dá a benção. Amém. Vamos encerrar então, meus amados, debaixo dessa palavra de bênção sobre a nossa vida, amém? Que você creia nas promessas do Senhor sobre a sua vida, as promessas do Senhor que envolvem a tua casa, amém? Elas vão se cumprir em nome de Jesus. Fica de pé, vamos receber a bênção e logo depois, meus amados, a gente quer convidar você a participar conosco aqui de uma confraternização, a gente comer um pouquinho, né, conversar um pouquinho também, ter um tempo de bate-papo, amém? Feche os teus olhos então. Pai, obrigado, Jesus. Obrigado, Pai amado, por esse tempo. Obrigado, Senhor, por a oportunidade de podermos, ó Deus, mesmo nesse dia onde nós somos lembrados, ó Pai, como o Dia dos Pais, mas nós queremos lembrar do bom Pai, Senhor, que Tu és. Do Pai, Senhor, Pai amado, correto, reto, o Pai tão especial que Tu és, ó Pai amado. E nessa noite, Senhor, foi uma honra podermos prestar culto ao Senhor, meu Pai, através, Senhor, da vida dessas crianças, dessas mulheres, ó Pai,
e como homens, ó Pai, podermos louvar ao Senhor que nos inspira a cada dia, que nos ensina, Pai amado, que nos corrige como bom Pai que é, Senhor. Debaixo dessa palavra de bênção, de que as Tuas promessas, ó Pai, se cumprirão independente do tempo que estamos aguardando, Senhor. A nossa família, Pai amado, declaramos nesta noite que a nossa família servirá ao Senhor. Não somente os nossos filhos, ó Pai, mas até, Pai amado, as gerações, quando o Senhor retornar, elas estarão aos Teus pés servindo ao Senhor, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Nós agora nos despedimos desse tempo de culto, mas a Tua presença sempre caminhará conosco durante esta semana, Senhor. Em nome de Jesus, nos cercas da Tua bondade, nos cerque, Senhor, com a Tua misericórdia, para que nessa semana vivamos, ó Pai amado, coisas sobrenaturais da Tua parte, Senhor. Possamos, ó Pai amado, expressar o amor, a graça e a misericórdia pelo outro, pelo próximo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Recebamos a bênção e que a graça em Cristo Jesus, o amor de Deus Pai, a consolação, a comunhão e o poder do Espírito Santo nos acompanhem não somente hoje, mas todos os dias da nossa caminhada. E quem crê diz... Deus te abençoe em nome de Jesus, aleluia. Dá um abraço forte nessa pessoa que está na sua frente, está atrás de você. Deseja um feliz Dia dos Pais, aleluia.